No capítulo 5, você vai aprender a inserir paredes, selecionar objetos, usar dimensões temporárias em paredes, criar novos tipos de paredes e modificar as paredes. Bom, vamos trabalhar com parede. Eu estou aqui no nível 1, tá? Numa planta de piso de um projeto que tem 2 pavimentos, tá? Nível 1 na cota 0 e nível 2 da cota 3. Então, a minha parede, se ela for do nível 1 ao nível 2, ela vai ter 3 metros de altura. Para eu mudar de vista, basta eu clicar aqui no navegador de projeto no nível 1. Então, vamos lá. O comando parede está aqui na aba arquitetura, eu vou selecionar parede arquitetônica. Em seguida, eu tenho que ativar a janela de propriedades e escolher um tipo de parede da minha lista aqui, tá? Então, nós vamos escolher primeiro o tipo genérico, depois a gente vai aprender a criar outros tipos de parede. Depois de definir o tipo da parede, eu tenho que definir aqui nessa segunda barra, que chama barra de opções, o tipo de altura da parede. Então, eu vou querer que ela vá do nível 1, que eu estou, ao nível 2, tá? Então, a altura vai ser nível 2. Depois eu defino a linha de localização da parede, a linha pela qual eu desenho a parede, se vai ser uma linha de acabamento interna ou externa, ou se vai ser uma linha central da parede. E eu tenho ainda as opções de linhas de núcleo, que se referem ao miolo da parede. Como eu conheço as medidas internas, eu posso trabalhar, por exemplo, com face de acabamento interna. E em seguida, eu vou definir qual a ferramenta que eu vou usar para desenhar essa parede. Eu posso fazer com linhas, retângulo, posso selecionar linhas de um outro desenho, por exemplo, do AutoCAD. Então, eu vou usar somente linhas. E aí, no Revit, é importante vocês saberem que aqui embaixo, na linha de status, ele sempre dá uma dica do que você tem que fazer quando você entra num comando. Então, vejam, ele está pedindo clique para inserir o ponto inicial da parede, tá? Então, eu vou clicar para inserir um ponto inicial e, em seguida, o Revit já vai me dando medidas. Então, vejam, eu tenho uma linha tracejada que se refere ao lado interno da parede. Então, eu vou digitar, por exemplo, o valor 6, que é a minha medida interna. Vejam que ele está tratando sempre com medidas internas. Para eu dar uma medida de uma parede, eu posso simplesmente olhar no que eu estou deslocamento do cursor ou digitar um valor. Então, vamos supor que esse lado tem 4. O Revit já tem um snap, ele já localiza aqui, por exemplo, o ponto final de alinhamento da outra parede, isso é automático. E aqui ele já localiza, por exemplo, o ponto final dessa linha, tá? Os snaps já estão todos ligados. E fechou, tá? Em seguida, eu vou desenhar uma outra parede aqui fora e eu vou mudar, por exemplo, agora a face de acabamento para a linha central. Então, agora eu vou desenhar pelo eixo. Eu quero mostrar para vocês que se eu passar aqui, ó, ele já acha o snap no ponto médio dessa parede e eu estando com a linha central da parede, eu já posso sair bem alinhada à metade daquela outra parede. Então, vamos supor que essa minha parede tenha 5, tá? Agora, eu vou desenhar aqui uma parede, por exemplo, com 11, tá? Então, eu posso tanto ir digitando as medidas, quanto usar valores pelo cursor. Então, vamos fechar aqui e tá lá a minha parede. Sempre que eu terminar um comando, eu dou 2 vezes o ESC. Em seguida, vamos olhar como que ficou isso. Eu vou ativar uma vista de elevação. Então, vejam, as paredes começaram no pavimento 1, nível 1, foram até o nível 2. A vista 3D, vocês ativam pelo ícone dessa casinha, aqui na barra de acesso rápido. Então, olha lá, tenho todas as minhas paredes agora. Posso apertar o Shift e girar essa vista. Vamos voltar para o nível 1. Agora, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer algumas alterações nessa parede e trabalhar com as dimensões temporárias. Se eu clicar numa parede,
eu vou ter cotas. Conforme eu clico numa parede, eu tenho uma cota ou outra cota. Por exemplo, se eu clicar nessa parede, eu vou ter essa cota. Se eu quiser aumentar o tamanho dessa medida, eu digito um novo valor aqui, por exemplo, 5. Então, a parede que vai ser alterada é sempre a parede selecionada. Como eu tenho a medida interna, ele alterou a cota interna para 5. Tá? Outra coisa, aqui eu tenho um grip no ponto inicial e final da parede. E esse botãozinho aqui, ele altera o lado da parede. Então, tem o lado interno e o lado externo. Se eu clicar aqui, vejam que alterou a medida, porque eu estou com o ponto de alinhamento pelo lado interno. Tá? Nesse caso aqui, que eu tenho um ponto de alinhamento da parede desenhado pela linha de eixo, o grip está na linha de eixo. Então, se eu fizer uma alteração no lado da parede, ele não vai se alterar. Tá? Então, sempre uma das formas de você alterar é selecionar uma linha e digitar um novo valor. Vamos supor que eu quero essa distância de 5. Então, você altera essas dimensões temporárias. A dimensão temporária tem um sinal de cota. Se eu clicar, isso se torna uma cota permanente. Ó. Então, rapidamente, eu já posso inserir cotas no desenho. Vamos ver agora como que a gente cria um novo tipo de parede. Então, eu vou selecionar uma das minhas paredes aqui, por exemplo, esta. E é o tipo parede básica. Então, eu vou clicar aqui em editar tipo. E nessa janela, eu tenho aqui o tipo de parede que eu estou trabalhando, genérico 200 milímetros. É uma família do sistema, como a gente já viu. Para criar um novo tipo de parede, eu vou simplesmente duplicar esta parede. Então, eu vou duplicar e ele pede um nome para a nova parede. Eu vou chamar de alvenaria 25. Em seguida, anotem aqui algumas propriedades da parede. Vejam que ele está com a largura de 20. Para criar um novo tipo de parede com uma nova largura, eu vou clicar aqui no botão Editar Estrutura. Nesse quadro aqui, eu posso inserir várias camadas para uma parede. Então, vejam, aqui eu tenho o lado externo da parede e aqui o lado interno. E eu tenho só com a camada de estrutura, por exemplo. Então, eu vou pedir para ele inserir mais 2 camadas aqui. Essa linha cinza representa a linha do miolo da parede. Então, eu posso pegar essa camada criada agora aqui e clicar acima. E essa daqui eu vou pedir para ele jogar para baixo. Então, vejam, o que eu estou criando aqui? Uma camada interna, que vai ser a estrutura da parede, por exemplo, tijolo. E uma camada externa aqui e outra aqui com uma outra função. Então, nessa faixa aqui, eu determino a função da parede. Então, eu vou dizer que aqui tem uma função de acabamento e aqui tem uma outra função de acabamento. Então, eu defino as funções, o material e a espessura. Então, eu vou definir a espessura aqui para o acabamento de 2,5 e 2,5 para esse lado. Então, vejam, aqui na figura de visualização da parede, eu já tenho 3 camadas, um miolo e 2 camadas externas. Em seguida, eu vou definir o material para cada uma dessas camadas. Então, eu vou clicar aqui e vai me abrir a janela de materiais do Revit. Aqui, nesse quadro, eu vou escolher o tipo de material e eu posso filtrar, por exemplo, olha, me mostre todas as alvenarias. Então, eu vou escolher que eu quero bloco de concreto. E aqui eu tenho as características do bloco. No sombreamento, como que ele vai aparecer quando eu selecionar o modo sombreado. Em superfície, ou seja, em vista, ele já vai me acionar uma achura de tijolo. E em corte, ele vai me colocar um outro tipo de achura. E essas achuras são exibidas aqui nesse painel de visualização, porque a parede está em corte. Agora, eu vou definir o acabamento do lado externo.
Então, eu vou clicar aqui e vou colocar uma pintura, por exemplo. Uma renderização texturizada. Então, ele já define os acabamentos aqui. Vejam. Do lado interno, eu vou escolher, por exemplo, uma cerâmica. Então, eu posso pedir aqui para o Revit me filtrar e mostrar só cerâmicas. E aqui ele já vai me dar uma cor, um padrão de achura para representar a cerâmica. Essas achuras podem ser alteradas clicando aqui, tá? Você pode escolher outro tipo. E o padrão em corte também. Tudo isso está detalhado no livro. Então, ele vai colocar dessa forma. Vamos visualizar como é que ficou. Vejam agora, a espessura final está correta, 25. Essa parede que eu tinha selecionado já foi alterada, tá? Vamos olhar em 3D e visualizar. Então, ela já tem aqui um lado de cerâmica e um lado de pintura, só que ela está invertida aqui em relação ao meu desenho, não tem problema. É só eu clicar nela. Se eu tiver em planta, eu posso alterar o lado da parede através daquela marquinha. Em 3D, basta eu clicar a barra de espaço. Olha, ele inverteu o lado. Então, eu tenho pintura para fora e cerâmica para dentro. Agora, para eu alterar outras paredes, eu posso selecionar uma parede e na janela de propriedades, mudar o tipo. Então, a parede que eu acabei de criar, ela faz parte da lista aqui agora e eu escolho alvenaria 25 e ela alterou aqui. Então, eu posso visualizar isso aqui no 3D, por exemplo, no modo sombreado agora. Olha. Então, vejam. De um lado pintura e do outro cerâmica. Se eu quiser selecionar todas as outras paredes e mudar, eu posso fazer um crossing aqui, ó, selecionar tudo, tá? Ou com o botão Ctrl, eu seleciono uma parede, vejam, aparece um sinalzinho de mais no meu cursor, e eu posso ir selecionando todas as outras e mudar o tipo aqui. Pronto. O que pode acontecer é de uma parede estar invertida, então eu seleciono e aperto barra de espaço. Vou selecionar essa aqui e estou apertando a barra de espaço, inverter o lado. Então, aqui eu tenho cerâmica para dentro e pintura do outro lado. Tá? Mais detalhes vocês podem acompanhar pelo livro no capítulo 5.